Olá, pessoal, estamos ao vivo finalmente, né? Demoramos um pouquinho para começar, Sim. Mas finalmente estamos aqui. Primeiro, agradecer o convite, né? Estou aqui conversando com dois especialistas muito importantes, pessoas que já têm uma certa afinidade, né? A gente já trabalha junto já há alguns meses. Agradecer por ter sido estar aqui presente com vocês. E vamos lá, Dr. Paulo Torres. Paulo Torres. E Dr. Paulo Evanildo. Dr. Evanildo. Vamos lá, Dr. Paulo Torres. Então, valeu, Lucas. Muito obrigado pelo convite também, ao Hospital Vale do Araguaia, para a gente apresentar aqui o que é o Hospital Vale do Araguaia e o que é o serviço que a gente propõe em fazer aqui no nosso hospital, né? Muito obrigado, boa noite. Boa noite, Evanildo. Boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Lucas. Né? Eu sou Evanildo, sou fonoaudiólogo, aqui no meio dos médicos no hospital, né? E sou administrador aqui, um dos administradores aqui no hospital. Um dos sócios, caso, né, do hospital isso. também, né? Representa bastante a parte de investimento, a parte de saber aonde relocar as coisas. Nós estamos falando de um hospital hoje que é referência no Vale do Araguaia, um hospital que está presente, eu acho que na família de todo mundo aqui da região. Sim. Meu próprio filho nasceu aqui, Dr. Humberto. Fui muito bem recebido desde o começo, então foi muito bacana. Além de tudo, estar aqui presente nesse primeiro podcast, eu também já tenho uma história com vocês. E é meio que um coração de água boa, né? Acho que todo mundo, de certa forma, passou por o Hospital Vale do Araguaia. A gente está passando por uma fase, acredito que uma fase de evolução, né? Trazendo um pouco mais de conteúdo, trazendo um pouco mais de especialistas e equipamentos. Então, hoje, essa live, a gente veio aqui literalmente para mostrar para o público, né? O que a gente está pensando em novos investimentos, o que será o Hospital Vale do Araguaia daqui para frente, quais serão os nossos especialistas em questão de leitos, né? Uma pergunta que a gente sempre tem é qual é o tamanho, quantas pessoas vocês conseguem atender, quais são as especialidades do hospital. E hoje a gente está aqui para tentar dar uma pincelada nisso tudo, né? Tirar todas as dúvidas. Perfeito. E se Deus quiser, fazer novos podcasts tirando as dúvidas de mais pessoas, né? Então, Lucas, eu tô aqui em Água Boa desde 2011, sou ortopedista. E logo que cheguei aqui, né, já conheci o Hospital Vale do Araguaia. Um tempinho antes, né, teve toda a história que era o Hospital São Francisco, e depois a gente, o doutor, né, que era um dos proprietários aqui, o doutor Toninho, o famoso doutor Toninho, né, que Deus abençoe aí, e que também Deus os guarde, né, a gente iniciou essa compra do Hospital Vale do Araguaia, foi dividido em cotas, entrou alguns médicos e alguns parceiros também não médicos, né, como empresários da região. Então foi dividido em cotas o hospital, os investidores, foi dividido em cotas o hospital. E aí ali assim foi o grande passo para iniciar toda essa história do Hospital Vale do Araguaia, com maiores investimentos, com mais cuidado em relação à administração e também sempre pensando em melhorar o serviço e principalmente a qualidade, controle de qualidade e o atendimento, né? O principal é o atendimento. A gente teve uma evolução muito grande nesses 12 anos, né, Evanildo? A gente, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha nem médico no pronto-socorro, né? Não tinha médico, a gente ficava em casa, né? Não tinha médico no pronto-socorro, né? A gente ligava para vocês, ligava para a gente, os especialistas, né? Nós aqui em Água Boa, em 2010, éramos em 15 médicos, né, na cidade. Né? Hoje nós estamos em mais de 60 médicos aqui em Água Boa. Também do hospital era bem menor, né? Então, para você ter ideia, nós especialistas fazíamos plantão de clínico no pronto-socorro. Entendeu? Então, tinha cada dia o seu, a gente ficava aqui de dia, não tinha um médico aqui ainda, né? Em 2011. Cada dia fazia um pouquinho, pegando as escalas e ficava em casa. Né? Então, aí chamava quando tinha emergência, a gente tinha que vir aqui para atender. E aí, depois de 2011, foi chegando mais especialistas, a gente começou a ver a importância que tem o Hospital Vale do Araguaia para a região, né? Começou a gente aumentar muito mais a resolução do hospital, né? A quantidade de problemas que a gente resolve, e a gente foi evoluindo assim para melhora. Né, Vanildo? Perfeito. E hoje a gente tem plantonista 24 horas por dia. Além do plantonista, né, tem o plantão da especialidade, plantão da ortopedia, da cardiologia, da ginecologia e entre outros. Então, qualquer momento que o paciente chegar aqui, ele vai conseguir ser atendido, ele vai receber todo o processo de atendimento que ele precisa. Ele vai ter o primeiro atendimento, que é do pronto-socorro, que é um clínico, né? Hoje nós temos 2 clínicos aqui que fazem... Perfeito, falar dois clínicos que
que fazem o atendimento aqui, um fica de manhã, né? E o outro à tarde, então 24 horas durante a semana. E também temos os plantonistas noturnos e de final de semana, que daí são os plantonistas das escalas que a gente chama, né? Que chama. Então à noite existe plantão também 24 horas, então o atendimento aqui do Hospital Vale do Araguaia é 24 horas. Em qualquer momento que você chegar aqui no hospital, você vai ter um pronto-socorro apto a atender qualquer tipo de emergência médica, desde as maiores emergências até as menores, né? Nós temos especialistas no sobreaviso. O sobreaviso o que é? O clínico geral ele atende, estabiliza o paciente e depois ele começa a buscar os especialistas para cada problema do paciente. Hoje a gente tem também especialistas... Tem problemas bem graves, né? Bem graves, né? Por exemplo, ortopedia, né? Fraturas complexas, fraturas graves, politraumatizados. Então aí chama o ortopedista também, chama o cirurgião geral, chama a ginecologista se é uma cesárea, um problema, um neurologista. Hoje a gente tem um neuroclínico aqui, a gente não tem o serviço de neurocirurgia ainda, mas temos um neuroclínico muito bom na cidade que dá um certo suporte para a gente. Né? Então hoje a gente tem, além do clínico, além do atendimento 24 horas, todas as especialidades básicas para suprir e estabilizar um paciente até resolver o problema dele aqui em qualquer momento do dia. Então hoje a gente, em qualquer momento você vai encontrar especialistas aqui para resolver uma emergência. Por exemplo, se tiver uma emergência ortopédica, você vai ter um especialista aqui 24 horas para atender e também tem um clínico ali para estabilizar até o paciente vai chegar, vai sair estabilizado, vai ser atendido, tal. A gente tem todo o suporte para isso. Tentando trazer todo o suporte da hora que ele chega. Pensando aqui que a gente está numa região que tem bastante pecuaristas, bastante agricultores, a gente sabe que mexe com máquinas pesadas, isso, então a gente sabe que isso é um problema que é recorrente, né? Já recebemos muito politraumatizado, já estabilizamos muita gente, né? Todos esses anos que estamos aqui. Nossa, imagina, meu Deus. E então hoje a gente tem um serviço médico bem estabelecido, bem estável aqui no Hospital Vale do Araguaia. O pessoal chega aqui e consegue ter todo o suporte, né? Exatamente. O importante nas emergências, né? O importante a gente falando do Vale do Araguaia é que a gente está literalmente aqui num centro, né? A gente está falando da nossa região do Vale do Araguaia, onde tem várias cidades que estão presentes dentro dessa região do Vale do Araguaia. E Água Boa hoje ela está se tornando meio que um polo, né? Pensando na nova estrutura que vai vir da ferrovia, pensando em novos investimentos que estão vindo para a cidade. E a gente tem como referência um hospital que consegue ter vamos dizer, você consegue atender em grande porte, não é um hospital que tem pouca estrutura. A gente está falando de um hospital que tem muita estrutura, especialistas para todo momento. E, claro, atendimento 24 horas, né? Pensando em grandes emergências. E a gente está falando de uma região que acontece, né? A gente não está falando de desastre natural, que é bem outro patamar, mas na nossa região acontece. Acontece, né? E, assim, com o advento também, né, do consórcio intermunicipal de saúde aqui na região, né, a Água Boa se transformou mesmo num polo de saúde. Né? Hoje, uma cidade de 35 mil habitantes, ter toda essa estrutura de saúde que tem, né? Toda a quantidade de médicos que tem, então isso se deve mesmo a Água Boa ter virado um polo de saúde bem importante para a região, para mim um dos mais importantes e bem localizado, né? E o polo também para mim que mais resolve problemas de saúde hoje é Água Boa na região do Vale do Araguaia. E também não podemos deixar de falar onde está presente o nosso hospital regional, né? Falando aqui que atende praticamente toda a região, é o hospital que é do governo, né? Isso também com certeza ajuda a gente, ajuda todo o processo de centralização e de credibilidade da região aqui do Hospital Vale do Araguaia. Então vamos falar que claramente a gente está falando de estrutura, investimento, trazer um pouco mais de atualizações a gente tem em Água Boa. E não precisa literalmente você pensar assim, eu estou com um problema, eu preciso ir para Goiânia, eu preciso ir para Brasília. A gente era refém disso antigamente, né? Pessoas de cidade de interior ficam muito naquela, mas eu tenho um problema de coração, eu tenho tal coisa, eu tenho que sair correndo. Sim, eu acho que o encaminhamento, esse pensamento de ir correndo para a capital ou então para Cuiabá, isso é uma coisa natural do interior, isso é bem natural mesmo. Até cultural, mas a gente vê que não é porque nós estamos aqui no interior que a gente não pode ter uma estrutura igual ou melhor da capital. Concordo. Então a gente pode oferecer. E aqui a gente está falando de pessoas que se conhecem, então a gente tem uma afinidade com o nosso paciente, a gente tem uma afinidade. Existe esse probleminha, né, de a pessoa às vezes querer, mas hoje, do que eu estou aqui todos esses anos, os últimos 12 anos, isso mudou muito. Eu vejo hoje pacientes falarem que querem ficar aqui no Hospital Vale do Araguaia, que querem operar aqui porque é um hospital menor, menos risco de infecção, menos risco de bactéria envolvida, né? A limpeza é muito maior, o controle é muito maior, né? O controle com o paciente, né? O controle humanizado, a disposição dos profissionais para isso mesmo. Então o interior também tem vantagens em relação ao atendimento. Com certeza. Não é só a capital. Né? Hoje a gente consegue em ortopedia também mesmo. Proximidade também. Isso né? mesmo. Exato. Hoje a gente consegue, por exemplo, fazer cirurgias complexas aqui em Água Boa, principalmente aqui no Hospital Vale do Araguaia, que não se fazia.
Então hoje, em várias especialidades, a ortopedia é uma delas, a cirurgia geral, a ginecologia, hoje a gente não deve nada para fora. Hoje a gente resolve praticamente tudo aqui em Água Boa. Podemos ter muito mais água-boenses aqui, então. Podemos ter muito mais nascendo aqui ainda. do hospital. Precisamos melhorar muito a saúde ainda, mas Água Boa, com certeza, se você conhecer uma cidade de 35 mil habitantes em qualquer estado e achar que tem uma estrutura igual Água Boa, eu acho difícil. Eu também acho. E outro detalhe também é assim, além de fazer um investimento em estrutura e equipamentos, a nossa equipe, a gente trabalha muito nela na parte humanizada, tratar bem o paciente. Se você chega num grande centro, talvez você não conhece, não consegue ter aquele relacionamento entre profissional e a equipe do hospital com o paciente. E isso, em termos de saúde, ajuda bastante. Aqui você opera de manhã o cara, no outro dia você encontra ele no mercado, né? Andando, e aí tá tudo bem, né? E o cara se recupera bem, né? Porque querendo ou não, a gente consegue ter toda a estrutura, né? Pra isso, né? E também falando, tem profissionais de fisioterapeutas aí também maravilhosos, né? Que faz ainda mais você que acompanha a parte ortopédica. Né? Hoje aqui no Hospital Galaraguá a gente também tem o suporte fisioterápico, né? Eu estou com os pacientes internados aqui, que a gente pede a fisioterapia vem aqui, acompanha o paciente internado, Nossa, no maravilhoso. pós-operatório imediato, né? Antes do pós-operatório também. A parte de fonoaudiólogo, o Vilmito pode falar muito mais que eu, mas a gente tem um suporte muito grande em relação a isso. No caso, assim, eu acompanho muitas crianças, né? Na parte odontológica. Para fora, aqui a gente consegue, a criança nasceu, por exemplo, o obstetra fez o parto, o pediatra atendeu, antes da alta hospitalar a gente consegue fazer todos os exames nas crianças que é necessário, que é o protocolo de parto. Ou seja, a gente faz os exames, faz os atendimentos, libera, se precisar de intervenção, já faz com a equipe, já indica para o profissional, ou seja, já sai do hospital. Com todo o diagnóstico. E isso, a família já vai sabendo, a criança está com o coração bom, não tem alteração cardíaca, não tem alteração... Isso antes do nascimento? Não, pós-nascimento. Pós-nascimento. Nasceu, antes de ir para casa. Porque tem alguns exames que fazem até na parte... No caso, faz eu faço o teste da orelhinha e o teste da linguinha. São dois exames com protocolo de parto. A pediatra já faz o teste do olhinho, o reflexo vermelho e o teste do coraçãozinho. Ou seja, a família já vai para casa com todos sem necessidade de voltar no hospital ou clínica para poder. E a gente acho que esse que é a busca, né? O paciente resolver o problema dele aqui mesmo. Literalmente a gente trazer soluções, né? Porque a gente está pensando em um hospital que tem que ter toda a parte completa, né? A criança chegar aqui e sair daqui. Nós somos resolvedores de problemas. Exatamente. Todo mundo sair daqui bem feliz, né? Terminar o processo, né? Não, e também estamos falando em novas estruturas, né? Teve reformas de alguns quartos, teve um pouco mais da parte ali da maternidade, então isso daí é muito importante. O Hospital Vale, a gente tem a cultura de sempre estar renovando. Ultimamente a gente está reformando reformando os apartamentos e colocando móveis novos, equipamentos novos, tudo para dar um melhor acolher para as pessoas que procuram o hospital. Ou seja, quem vem aqui recente vai perceber essas mudanças nas internações, equipamentos novos, apartamentos reformados, mais confortáveis. Pensando sempre no bem-estar do paciente mesmo, para que do paciente. O paciente tem que ser bem atendido aqui no hospital, é a nossa meta, né? Eu acho que essa é a parte mais importante. A gente está falando de saúde, né? Onde é uma parte delicada, eu acho que de qualquer família, né? Pensando no nascimento é uma felicidade, mas a gente pensa, sei lá, num câncer, né? Que é uma coisa bem negativa, algum problema um pouco maior, ou até uma amputação, alguma coisa um pouco maior. E a gente tem que falar de estruturas, manter as famílias assim um pouco acomodadas, entenderem que eles vão ser bem tratados, que a gente vai tentar entregar todo o suporte necessário e ter equipamentos, né, para também fazer tudo, né? E assim, nós do hospital, como eu, o Dr. Paulo, todos assim, a gente trabalha assim, o paciente chegou, tem que ser bem atendido na recepção, as meninas sempre atende bem. Quando não acontece isso, a gente conversa, vê os erros, tenta corrigir, né? Sim, acho que a gente não tem como a gente corrigir tudo, tudo perfeito ao mesmo tempo. É impossível, né? A gente está falando de várias e várias pessoas. Controle de qualidade, com certeza. Isso mesmo, vai acontecendo aqui, arrumando ali. Então, mexer com gente não é fácil, a gente sabe isso. Né? O atendimento hospitalar e mexer com gente em problemas delicados, nesse né? momento ali da doença. Exatamente. Né? Nossa equipe aqui é quase 50 pessoas. Nossa senhora. Ou eu sei disso, hein? Quando a gente vai fazer uns aniversários do povo aí. Nossa senhora, um monte de gente. N pessoas. E as atualizações dos agendamentos dos médicos, aí manda aquela lista de médico pra gente.
Cara, eu bacana acho que a gente demais. teve um bom investimento hoje em estrutura de hotelaria, né, Ivanildo? Veio. Hoje a gente tem Bacana. enfermarias com ar-condicionado, enfermarias com conforto. Nossa, eu gostei Todas, demais da todas. poltrona nova. É, eu as fui poltronas- lá conhecer. Isso, Ela tem os modelos. sim, ela cabe 2 pessoas tranquilamente. Sim, então, hoje a gente tinha e confortável, eu a gente- deitei, viu? a gente tinha uma... Não sei se podia, mas eu deitei. Sim, eu a gente deitei. tinha essa deficiência, porque não tinha uma sala de observação. né? Nossa, que bacana. Então a gente às vezes deixava o paciente. Às vezes tem os pacientes que não precisam ficar internados, né? Às vezes ele tem que tomar um soro, fazer alguma coisa ali. Então essas cadeiras vêm para dar um conforto para o paciente, para ter uma sala de recuperação, uma coisa assim. Não precisa ficar um paciente internado mesmo. Né? Um conforto mesmo para aqueles pacientes que não vão ficar internados. Nossa, né? bacana Então, as demais. enfermarias estão boas, né? Os apartamentos estão uma hotelaria muito legal, né? Toda a parte de... E tudo isso é departamentado. A gente está falando aqui de Tudo. estrutura de financeiro, estrutura Isso. de atendimento, estrutura estrutura de marketing, jurídica, né? de marketing. Jurídica, tudo envolvido, a parte de também de chefia médica, Desenvolvimento. de chefia de enfermagem. Né? A gente também sempre busca tentar fazer uma educação continuada em saúde, com a enfermagem, o pessoal das meninas da recepção, para fazer um treinamento de atendimento. Nossa, né? bacana. A gente tenta fazer também, a gente está melhorando agora esse aspecto, né? De fazer um CRM mesmo, né? De aquele um Customer Relationship Sim. Management Shipper, né? Customer Relationship Manager. Manager. Customer Isso mesmo. Relationship Manager. E o CRM. Então a gente tem melhorado Legal. o CRM e vamos tentar ver se a gente melhora isso aí mais ainda. entendeu? Não, eu acho que isso é bacana demais, porque a gente está falando de atendimento, a gente tem que falar também de pós-atendimento, né? Isso. Porque tem muitas pessoas que acabam tendo que fazer alguns exames, algumas coisas, acabam Sim, voltando, isso né? mesmo. E a gente tem que Perfeito. pensar em sempre atender essa pessoa e tentar ter sempre essa proximidade, né? Então, Isso aí. isso é muito bacana. Temos também aqui um laboratório 24 horas aqui dentro do hospital. Consegue fazer aqui mesmo, então, Faz né? todos os procedimentos aqui dentro do hospital. Os que não conseguem, faz a coleta, o exame retorna para o médico assim que fica pronto. Não, e aqui em Água Boa também a gente está falando de laboratórios que também tem uma certa agilidade já na entrega desses exames, Sim. né? Eu acho que a gente está falando já numa região que a gente já está tentando evoluir bastante. Isso, E todas as empresas envolvidas, não só na área de saúde, estão tentando se adequar a esse desenvolvimento, né? Que é trazer mais atualizações e conseguir agilidade. Hoje em dia a gente está falando de um 2023, né? Todo mundo está correndo para todos os lados, né? Todo mundo tem negócio aqui, um investimento ali. Você mesmo faz alguns... Sim, né? a gente tem que fazer outras Então, coisas. eu faz entendo, todo mundo. a gente tenta meio que entender um pouco de cada coisa, né? Sim, E isso é com bacana certeza. demais. Você falou sobre laboratório, né? Então Sim. a gente tem um laboratório aqui dentro, laboratório também 24 horas, um laboratório Miolab, do Dr. Kleber, né? Um laboratório excelente. O Kleber que também é entrega- um dos sócios, Sim, né? Tá, Sócio-diretor, ele é um dos sócios-diretores sócios-diretores, aqui. né? Então um laboratório que ajuda muito a gente aqui com entregas rápidas, precisas. Fugiu do primeiro podcast, não vou deixar de falar. O segundo, viu, Dr. Kleber? Tá Cadê? certo, Qual que é a cadê? câmera? Que a gente Fugiu, tem que olhar fugiu. agora. Ó, É o próximo, vamos cair, vamos né, botar com a na gente, câmera né, de Clebão? nós três ali, ó. Dr. Kleber, né? O próximo, Sim. viu? E então, Muito querido Dr. Kleber, sim, viu? Só pra então a gente tem um suporte claro. excelente nessa parte de laboratório também. Isso é bacana, isso é Sim, bacana. bacana. E a gente está falando também de, literalmente, isso que eu acabei de falar, né? A gente fazer o exame um pouco Sim. mais rápido, entregar, Isso já é. começar a fazer o procedimento com o paciente, se precisa fazer uma internação, já fazer essa internação. E a gente está falando do hospital que tem suporte para tudo isso, né? Isso aí. E vou começar aqui, eu separei algumas coisas para Sim, vocês, perfeito. que são algumas, né, perguntinhas um pouco mais específicas. Certo. Mas eu acho que a gente passar um pouco o modo geral disso daqui e vamos seguir adiante. Perfeito. Como é a estrutura hoje do hospital? Pensando em como ele foi projetado, quais são os especialistas que hoje preenchem o hospital, o corpo do hospital, o corpo médico do hospital? Eu vou né? falar um pouquinho da estrutura, o Dr. Kleber fala dos especialistas. Perfeito. O Dr. Paulo. O hospital, o paciente chega na recepção, passou para a recepção, passa pelo médico, o plantonista que está no primeiro atendimento. Aí nós temos 19 apartamentos, leitos, né? E temos centro cirúrgico equipado, centro cirúrgico, assim, não perde hora nenhuma para um centro cirúrgico de uma grande cidade. Nós fizemos um investimento, materiais, produtos, equipamentos de última geração. O centro E cirúrgico, que, se não me engano, são 2 salas, né? Duas salas de centro São 2 cirúrgico. salas de centro cirúrgico, né? Isso. A gente fez um vídeo lá, o Isso. primeiro comercial que a gente Isso. gravou. Isso. É uma sala bem ampla, assim, a gente consegue É. espaços, né? Bem equipadas. mesmo. A gente já tem alguns equipamentos novos, né? Que eles trouxeram, mostraram pra Perfeito. gente. A gente já vai chegar nessa parte também. perfeito.
Então, hoje, quais os investimentos que a gente fez no centro cirúrgico? Né? Eu vou falar sobre o centro cirúrgico, a gente, o ortopedista praticamente vive dentro do centro cirúrgico, então eu tenho um pouco mais de conhecimento do que aconteceu lá dentro. Então, hoje o hospital dispõe de 2 salas completas, né, com mesa cirúrgica, radiotransparente, com capacidade para ficar pacientes de sobrepeso, acima de 150 quilos, mesas confortáveis, eletrônicas, né, que a gente consegue... Aí, doutor, 400 quilos. 400, eu falei que é acima de 100. Foi eu que fechei. Eu falei mais de 100 porque eu não quis chutar, mas eu sei que 400 quilos. dá Pode muito peso. Não vai ficar ninguém de fora, não. Ninguém de fora. Não, de forma nenhuma. Tamanhos, né? Então, mesas muito confortáveis, modernas, seguras, né? Principalmente radiotransparentes, porque depois a gente vai te explicar a importância da radiotransparência de uma mesa, porque a gente vai usar o arco cirúrgico. Né? Então, hoje o centro cirúrgico está muito equipado, muito bem equipado mesmo. Para mim, é um dos melhores centros cirúrgicos da região e, assim, com certeza do estado, não deve nada para a capital. Hoje a gente tem no centro cirúrgico, então, 2 salas, 2 mesas cirúrgicas muito boas, focos muito bons de LED, de controle de foco, de controle de temperatura local, com luz que não queima o paciente, que não queima o cirurgião, né? Todos os cuidados, tudo registrado pela Anvisa, né? Todos os critérios para ser um foco de primeira linha, importados, a grande maioria. Outro importante a gente falar é sobre a monitorização do paciente. Né? O que é a monitorização do paciente? É a parte de anestesia, é o que o anestesista acompanha, de como o paciente está durante a cirurgia, o que ele está sentindo, como está a coração batendo, a pressão, a consciência. Hoje a gente tem, além de um carrinho de anestesia muito bom, de última geração, né, com uso de medicações muito boas, a gente tem um conjunto que também vê até a consciência do paciente, que ele chama BIS. Né? O BIS é um aparelho que praticamente a gente não tem em centro cirúrgico, é raro, é um equipamento mais caro, mas que ele traz um grande conforto para o paciente, principalmente para o anestesista e também para o cirurgião, porque ele consegue ver o nível de consciência do paciente. Nossa, né? literalmente um medidor de consciência. Qualquer alteração neurológica. Né? Então, assim, ele vê o nível de consciência. Se botar eu lá, vai saber que eu sou doido. Ela não está muito consciente, esse menino aqui não tá muito no psicotécnico, ele não passa. Então, o BIS, ele vê isso. Então, se o anestesista sabe o nível de consciência do paciente, ele sabe até onde ele vai com a anestesia. Então, se ele colocar muito anestésico, ele pode afundar muito o paciente, né, e o paciente ficar muito sedado, ter problemas neurológicos, com problemas, né, não, e para nós problemas. A gente vê o anestesista e fala, não, tá tudo certo, é tranquilo. Isso mesmo. Então, o BIS é um negócio que não tem aqui na região, tá? Não tem nenhum outro hospital da região, é só aqui que a gente tem o BIS. Legal. E ele ajuda muito isso a quê? A fazer uma anestesia muito mais superficial, mais necessária, né? Aquela que precisa mesmo, não porque a anestesia boa não é aquela anestesia forte, é a que necessária, o que precisa para ser operado, para o paciente não ficar ruim, para não ter recebendo uma superdosagem, isso mesmo. Então o anestesista ele sabe como está a consciência e também ele usa muito menos anestésico, tem muito menos complicações e ele tem muito mais o paciente na mão. Então ele sabe o que está acontecendo com o paciente. Total. Além do BIS, né, ele conta com monitoramento cardíaco, monitoramento de respiração, de pressão, de quantidade de gases no sangue, de oxigênio circulando, de CO2. Então, existem inúmeros monitoramentos, né, desde pressão, tudo que eu te falei, para dar uma segurança para o paciente. Então, o investimento nesse tipo de equipamento é para dar segurança e principalmente para não ter complicações. Isso presente nas 2 salas? Nas 2 salas. Na verdade, ele é móvel. Né? Então, esse equipamento ele pode ir de uma sala para outra conforme necessidade. Mas nos 2 centros cirúrgicos tem o equipamento, né? Sim, com certeza. Tá? A gente usa nos 2. E assim, o paciente sofreu a intercorrência lá durante o procedimento. O paciente... O anestesista e o cirurgião consegue segurar o paciente lá. Ele sabe até uma semana, se for preciso, até chamar o UTI. Praticamente, o nosso centro cirúrgico, as 2 salas são UTIs. Então, hoje a gente, como se fosse um leito de UTI, todo centro cirúrgico. Todas as normas, tudo certinho, como se fosse uma UTI mesmo. Na verdade, assim, são normas diferentes de UTI e de centro cirúrgico, né? São normas, controles diferentes, regras. Estou perguntando como um leigo, tá? Lógico, são regras diferentes, mas a gente fala que hoje a gente tem um suporte ao paciente, né? Ao paciente que está fazendo um procedimento,
muito bem, a gente chama com muitos parâmetros para você olhar. Então, quanto mais parâmetros, uma grande análise de dados, isso, né? quanto mais parâmetros, melhor você analisar aquilo ali, como qualquer análise de dados, né? Então, hoje a gente conta com isso aqui como um dos melhores equipamentos que existe para centro cirúrgico. Isso é sensacional. É sensacional. Isso não tem, com certeza. Perfeito. As pessoas são coisas assim que é difícil a gente São detalhes que são muito Sim, importantes, a gente tá falando aqui. é difícil a gente as pessoas saberem disso na É, rua, não, né? com certeza. Isso Tem não é que ser coisa mais que assim mesmo, né? tem que informar isso que é uma Uma urgência. conversa quase que informal É- aqui, é- mas a gente vai captando É o esses que momentos. tinha, de última geração, Isso, pouca gente adquiriu o carrinho de anestesia. isso. Né? É o de melhor. O de melhor que tem aí hoje no mercado, é um dos melhores carrinhos de anestesia que a gente tem aqui. E a gente tá falando de uma região de interior que tem 35 Sim, mil habitantes. é isso mesmo. De água boa. É de água boa, Esse é. aqui é o Hospital Valdo-Araguaia. A gente tá aqui Isso. pra mostrar pra vocês exatamente. Que a gente pode. Esse podcast é transparente. Isso aí, que não é porque a gente está no Vem interior aqui que a gente não e pode. confere, então. Isso mesmo. Né? Estamos aqui para tentar... Além do BIS e todo esse equipamento que eu te falei, a gente teve uma grande aquisição que mudou, na verdade, a minha vida e a vida dos meus pacientes aqui no Hospital Valdo-Araguaia. Nós temos um vídeo, tá? Isso, que é o arco cirúrgico, né? O arco cirúrgico é essencial para o trabalho do ortopedista, né? Porque eu preciso ver dentro, né? O osso está Você ali. começa a ver aquele vídeo e você fica assim, meu Deus, Que legal, né? como é que eles Inventaram isso, uma coisa né? desse? Então, assim, Sentido, para fazer cirurgias de alta complexidade, então hoje nós estamos aptos a fazer cirurgias de alta complexidade em ortopedia, fraturas de quadril, fraturas de coluna. Eu não opero coluna, é minha especialidade, mas hoje a gente tem estrutura para operar coluna aqui, né? Então, talvez a gente vai buscar esse profissional em algum momento para começar a operar aqui. Então, hoje a estrutura nós temos, né? O arco cirúrgico ele traz uma gama de ferramentas que a gente pode usar. As principais para fazer fraturas, né, para ver o osso ao vivo, depois vocês podem colocar o vídeo aí, mas podemos fazer também marca-passo, pegar artérias, punçar artérias difíceis, às vezes você não consegue pegar um acesso no paciente, uma veia, com ele você consegue pegar uma veia central, né, fazer uma desobstrução de artéria na veia, fazer cirurgias vasculares, cirurgias de crânio. Moleque, completamente. Vou dar um exemplo clássico aqui do arco cirúrgico. Isso, A imagem dele é tão perfeita. Por exemplo, tem um exame que a gente faz que é para ver o cara, quando ele sofre alguma alteração neurológica, o cara engolindo. Você vê ele engolindo, você vê ele fazendo o processo da deglutição completo. Isso mesmo. Tudo. Aí se o cara estiver broncoaspirando, o alimento descendo no caminho errado, como diz, ele pega, não dá aí, porque tem pessoas que não tem reflexo. Não, e ele vê sim. o alimento descendo perfeitamente. Cara, é literalmente entender ali O o arco cirúrgico, na verdade, ele é um raio-x dinâmico, né? O raio-x é uma foto naquele momento, né? Sim. Você vai lá, tira o raio-x, pega uma película, é um raio-x daquele momento. A radioscopia uma fotografia. A radioscopia não, se você colocar a mão debaixo dela e fazer a radioscopia, você vê o osso movimentando ao vivo. Tudo. Né? Tudo, movimentando ao vivo. Para ver as artérias você tem que usar contraste, lógico, né? Mas, por exemplo, vou falar de um problema que eu tinha aqui, né, quando a gente não tinha radioscopia no hospital. Fraturas de criança de cotovelo. Quando eu precisava operar uma fratura de cotovelo. Nossa, é comum, né? tá? Eu Comum, não sabia que era muito tão comum. comum, muito comum. Muito comum. Fratura de cotovelo é uma coisa muito comum. Então, o grande ponto, eu precisava colocar o paciente, fazer uma anestesia geral, colocar o paciente de decúbito ventral, que é a barriga para baixo. Geralmente o anestesista teria que entubar o paciente para mim fazer um corte, cortar, tirar nervo, músculo, colocar o osso no lugar, colocar pino, fazer raio-x, fechar tudo e pronto, um cortão. Agora com a radioscopia não. O paciente de barriga para cima, apenas com a sedaçãozinha para ele dormir, eu coloco o osso no lugar sem corte nenhum e coloco o pino sem corte nenhum. Consegue arrumar ali? Sim, Meu tudo ao Deus. vivo. E colocar no lugar bem certinho, porque eu tô vendo. Sim, Antes sim. eu colocava, achava que tava bom e fazia um raio-x. Ah, tá bom? Aí depois tem que testar. Tá bom, fazer uma não alteração, tá legal, mas tá quase bom, então você deixava. Então o que acontece também quando você não tem radioscopia? Você começa a colocar o sarrafo mais embaixo, você entendeu? Sim, sim. Não, tá bom assim, porque eu não vou mexer de novo, eu não vou anestesiar de novo a criança. Né? Então você começa a aceitar um pouquinho que você não aceitaria, entendeu? Entendi. Então com a radioscopia não, você consegue colocar o osso no lugar, certinho, Dá, informações precisas, com menos sequelas e principalmente com menos dor do paciente. Numa criança também Sim, mas um corte de 10 centímetros e depois fazer uma cirurgia com corte nenhum. Né? Nossa, achar um corpo estranho, né? Por exemplo, caía uma fagulha de ferro lá entrava alguma coisa na pele, que a gente chama de corpo estranho, até na musculatura.
você achar no olho é muito difícil. Você não consegue achar. E até no raio-x em si. Sim, você não consegue. Difícil, não consegue achar. Pensando no ar que você seria mais um 3D. Isso, a radioscopia que eu pego. Eu coloco ela, vejo e vou com a pinça vendo lá, e pego ele e tiro. Um corpo estranho. Coisa que resolve em minutos. Isso, rápido, entendeu? Caramba, e assim, e inúmeras outras ferramentas que a gente pode. Se quiser até colocar pra gente dar uma. Vou até colocar uma colinha pra você. Isso. Porque o nosso retorno ele não para de piscar, a gente não precisa, né, esconder do nosso público. Rodrigo, quando você falar já, eu solto o vídeo aqui, tá? Qualquer lugar para o cirurgião ver, né? Porque o cirurgião a gente acha a posição para operar e tem que ser aquela. E aí então, tem que ficar por horas. Isso, ali, né? Então aí tem do vídeo, né? Tá mostrando aí que você coloca o aparelho onde você precisa mesmo, para você não precisar movimentar tanto, né? Isso ajuda muito, assim, principalmente as cirurgias ortopédicas mesmo, né? Esse é literalmente o aparelho que nós temos aqui. Isso, esse é o aparelho que a gente tem aqui. Tá? Esse aparelho é um vídeo da GE, da própria empresa, né, da marca, que está em inglês, tal, que eles são uma empresa multinacional, mas é esse o equipamento. Nossa, tá? sensacional. É um equipamento que a gente pode fazer, igual ele está vendo ali, fazendo cirurgias de coluna, uma cirurgia de quadril agora aí, que é um PFN, que a gente tem capacidade de fazer aqui. A gente até vai fazer uma daqui uns dias, tem um paciente internado aqui. Então, é um equipamento assim que... Já está em uso, então? Já está em uso, já está pronto, já usei algumas vezes. Já usei. Já diverti bastante, saí dando risada, entendeu? Você sai bem feliz, entendeu? Eu entendi, eu acho que a grande pegada do negócio é você trazer um 3D da pessoa. É isso mesmo. Não é só o Dr. Paulo que opera que ri à toa, não. É todo mundo. É porque o paciente sai feliz, resolvi minha situação aqui. Mas era uma demanda que a gente tinha. É um equipamento muito caro, né? Então, é uma demanda que a gente sempre teve e que, graças a Deus, e todos os investimentos e toda a estrutura que a gente está montando aqui. Evolução, né? A gente está pensando numa cidade que está centralizada, como a gente falou, no foco, né? A gente tem também o nosso regional, que também escolheu uma roupa especial pelos nossos governos aí. Isso mesmo. E aqui o Vale do Araguaia está conseguindo ser tão concorrente quanto um hospital de grandes capitais e pensando em água boa, né? Uma estrutura que está aqui próximo, está presente, a gente está aqui para atendê-los, né? Pensando, claro, em atender toda a região, mas a proximidade está aqui, né? Acho que a atualização, as tecnologias que a gente está tentando trazer é exatamente para tentar trazer essa proximidade. Qualidade, né? Isso, paciente. Segurança, né, cara? O essencial é segurança. Hoje a gente segue protocolos aqui de cirurgia segura, checklist de cirurgias seguras. Então, hoje a gente tem um controle de qualidade bem interessante e que está trazendo resultado, está diminuindo as complicações e está trazendo mais humanidade ao paciente. Excelência da hora que entra até a hora que sai. Né? A GE é um grande parceiro nosso aqui. Né? A GE, hoje a gente tem um equipamento que é a radioscopia, mas a gente já trabalha com a GE. Hoje a gente tem um tomógrafo aqui de 32 canais, tem também a densitometria, que é também GE. Então a GE é uma multimamógrafo. Então a GE é uma multinacional que sempre foi parceira nossa e a gente continua com eles e que não tem nem o que falar. De primeira linha, certeza, GE produz desde equipamentos de médicos, né? Eu comecei a ver o vídeo e falei, cara, essa marca não me é estranha, eu já vi essa marca. GE produz desde lâmpadas. Começa a ver, tem até hospitais gigantes aí que tem parcerias com a própria marca. Isso, com a GE, né? A GE produz, igual eu falei, desde turbina de avião, né? Que a GE produz, até equipamentos médicos e lâmpadas. Qualquer coisa aí. E atualizados a gente sabe que eles estão, né? Bem atualizados. Estamos bem tranquilos. No centro cirúrgico a gente tem ainda o eletrocautério, né? Que é a parte aí de... Nossa, o eletrocautério é bem interessante. Já vi um pouquinho sobre ele, ele é interessante. Eu fiz uns conteúdos sobre ele. Esse aparelho ele não é ser humano, não, mas ele é inteligente. Ele é inteligente. É isso mesmo. Não, e ele é pequenininho, esse é o foco cirúrgico, eles quase pensam. Quase pensam, é isso mesmo. Não, eu quero que você fale um pouquinho dele, porque eu fiquei impressionado. Então... o eletrocautério, assim, né? Ele é um bisturi elétrico. O bisturi elétrico, ele existe desde 1900 e pouco. Né? Existe até uma história do bisturi elétrico. O primeiro bisturi elétrico tem uma série que chama DENIC. Né? DENIC. É sobre o primeiro hospital lá em Nova York. Nossa, esse 1900 e pouco, 1800 e tal. Nossa, eu já achei Grey's Anatomy e eu tô no caminho. Isso, tá anatomia. Chama DENIC, é bem legal. E aí a história do primeiro bisturi elétrico é que o primeiro uso do bisturi elétrico morreu quase todo mundo da sala. Né? Vazou água tal, do paciente e tal, e deu choque em todo mundo. Meu Deus! E praticamente só o paciente sobreviveu tal. Porque ele tava na maca, né? Isso, que tava numa terra, aterrado e tal. Era aquele ambiente onde tinha uma plateia ainda, centro cirúrgico, né? Tinha uma plateia e tal. E todo mundo morreu ali, entendeu? O primeiro uso. As pessoas estavam assistindo. Isso, e ali assim, não todo mundo, a equipe que estava ali envolvida, porque o bisturi elétrico, o que é? Ele é
como se fosse um curto-circuito. Um condutor. Não, ele dá um curto-circuito no paciente. Tipo um... Mesma coisa. O paciente vai uma telinha, que é um terra, que é um contato, e aí ele tem um fio que sai do aparelho, e aí ele joga como se fosse um curto-circuito. Ele queima a pele ali, porém agora, né, depois de todos esses anos, teve toda a evolução, com muita precisão. Muita precisão e também muito controle, né, de qualidade de corte, e também o que ele faz? Além dele cortar, ele coagula as artérias e as veiazinhas da pele. Ele já vai meio que... Ele vai cortando e coagulando. Isso, sozinho. Existe a maneira da gente fazer o corte, que ele é só para corte. Né? Esse aparelho nosso ele é inteligente, então ele controla a quantidade de energia enviada, a quantidade de calor criado, adapta para a pele, ele depende do paciente, depende da região operada, né? A potência que você quer também, então isso é controlável. Eu vou operar cérebro é uma coisa, eu vou operar um joelho é outra. Caramba, né? Você está fazendo, cortando, como diz. Isso. Aí ele, na pele, ele trabalha de um jeito. Isso. Aí na hora que ele entra no músculo, ele trabalha de outro jeito. Ele já muda frequência, aí muda frequência, quantidade de tudo energia. frequência, isso. Aí na hora que chega num vaso, ele sabe que não é o mesmo... Que não é para cortar assim. Ele é diferente, é ele trabalha coagular. Entendi. Você E também tem essa escolha do cirurgião, né? No pé a gente tem o pedal, né? Então a gente controla o corte e a coagulação. Então naquele momento ali a gente vê qual que é o... É controlado por um pedalzinho. Pelo pedalzinho, tá? A gente tem o pedal, também tem os controles lá nele, que é a enfermagem que muda isso pra gente, o jeito que a gente vai cortar, o jeito do bisturi, se é bipolar, tem outros. Tá, então eu vou outras fazer a pergunta que eu acho que Sim. todo mundo faria. Sim. E a cicatriz, ela fica bonitinha? Melhora bastante. Melhora bastante, Melhora como é que é? bastante, né? Ou não tem muito a ver com isso? Isso, na verdade, tem muito a ver, mas assim, a cicatrização ela é muito relacionada também ao estilo do corte, a pele, né? Técnica também. A técnica, o paciente, de indivíduo ou não, produção de queloide e tal. Então, a cicatriz em si, ela... a cicatriz deve ser muito genética. Muito genético, assim, muito também dos cuidados, então tem um pouco de variação. O bisturi elétrico, ele é muito mais para fazer um controle mais interno de hemostasia, que a gente chama que é controlar o sangramento, de qualidade de corte interno, né, de controle de corte. Então o bisturi elétrico vem... Isso, as frequências certas, né? Já corta, coagulando, sem sangramento, diferente do bisturi frio, né? Então o bisturi elétrico... Tipo uma cirurgia assim mais limpa. Mais limpa, isso com mais qualidade e com menos complicações. Né? Se você não tem sangramento no pós-operatório, você tem menos complicações também. Tem pessoas que têm problema de coagulação também, Sim, né? Então, com certeza. Então, o bisturi elétrico a gente avançou, o bisturi elétrico sempre existiu, a gente sempre teve, mas não um equipamento desse jeito, com inteligência, que funciona, que tem uma inteligência artificial dentro dele. Nesse nível, entendeu? né? Nesse nível a gente nunca teve aqui na região. E sensacional para todas as especialidades. Todos os especialistas usam ele. Todas as especialidades usam então, ele. Foi um presente, Desde queimar uma pequena verruga até fazer uma cirurgia grande. Todos eles usam. Todos eles Caramba, usam. bacana. Então é um instrumento que com certeza ele já se paga muito mais. E o que acontece é que os cirurgiões reclamam muito do bisturi, porque é um equipamento que dá muito problema às vezes no centro cirúrgico, os mais antigos. E esse a gente está aí já com esse bisturi. Todo mundo está feliz bastante. Todo mundo feliz, bem tranquilo. É isso que importa, né? Eu falar um pouquinho das bombas também, né? Que a gente adquiriu, as bombas de fusão, né? Isso. Né? As bombas, assim, é para introduzir medicações, né? Conforme o médico faz a prescrição, para ela entrar conforme a prescrição mesmo, para não ter perigo. Não passa nem um pouquinho a mais. Isso, a bomba de fusão, o que é? É como se fosse alguém, né, fazendo a medicação na veia, mas de uma forma muito controlada e que você consegue titular tudo muito bem. O que é titulação? É assim, eu consigo fazer desde meio grama até 200 gramas. Você entendeu? Então eu consigo titular o remédio. E exatamente aquela dose. E também pelo tempo que eu quero. Né? Não só a dose total, mas o tempo que eu quero que aquilo entre no paciente. Né? Porque isso também é importante, não só a dose, né? O tempo de infusão. Né? E a bomba, ela controla muito bem isso. Ninguém conseguiria, por exemplo, uma pessoa ser uma infusão perfeita no tempo. Não, eu quero que você faz em 10 minutos, nessa velocidade, nesse fluxo, e fazer na veia. Não iria conseguir literalmente nunca. Aqueles remédios que você tem que colocar mais devagarzinho. Isso, então você consegue isso, por exemplo, fazer anestesia com uma dose bem controladinha, sabendo o quanto que vai entrar no paciente. Né? Então, a bomba de fusão, prazo, tudo isso, as regras, então a bomba vem para isso. Para as crianças é perfeito. Sim, porque as doses são baixinhas, né? Então, imagina o tamanho de uma dose. Para criança. Meu Deus, cara. Então a bomba ajuda. Uma dose tem que ser controlada, tem que ser colocada aos pouquinos. Isso, então, cara, isso mesmo.
Também temos, a gente adquiriu o cardiotocógrafo, né? Que é a parte mais de ginecologia, não é a minha parte, mas é um aparelho muito utilizado pela ginecologista. Na verdade, o que ele é? Ele vê a contração do útero da mulher e também vê os batimentos do bebê. Ele faz uma relação. Isso, ele é mais só para isso, na verdade. Né? O cardiocotógrafo, ele vê essa parte. Ele faz uma relação entre a contratura da barriga da mulher com a frequência cardíaca do bebê. Então, por exemplo, se contrai muito, né, o útero e cai a frequência cardíaca do bebê, que ele está em sofrimento. Então, o aparelho, para ver o quê? O que é para entender? O que serve isso aqui? Para identificar sofrimento fetal. Para identificar que o bebê está sofrendo dentro da barriga da mãe e tem que ser retirado. Então esse que é o objetivo desse exame. Sensacional. É de extrema importância um hospital desse. De extrema importância. Isso não tem muito hospital. Porque, lógico, existe também o exame físico, o exame clínico e tal, existe. A gente consegue também ver, sem isso aqui, um sofrimento fetal? Consegue. Mas o aparelho, a tecnologia está aí para quê? Exato, né? Isso, para diminuir viés, diminuir erros, né? E também para facilitar o entendimento dos dados. Que, igual eu te falei no começo, né, cara? Medicina nada mais é que avaliação de dados. A gente está falando de uma região que ela está evoluindo agora. Isso, uma região que agora que a galera está trazendo mais esse tipo de coisa e, tipo, é literalmente tecnologia, né? Para as mulheres não ficar nem um dia mais sofrendo. Um dia mais, o bebê não. E sofrimento fetal é uma emergência, né? Se o bebê está sofrendo, ele tem que ser tirado dali, de alguma maneira, ou então usado alguma medicação para ele melhorar. E a gente está falando de uma vida. De uma vida, né? Isso mesmo. Sensacional demais. Lá no centro cirúrgico também é o foco, né? É o foco cirúrgico lá. Isso. É o equipamento, ou seja, de última geração, como diz, é um equipamento inteligente, né? Por exemplo, tá fazendo procedimento lá, a pessoa colocou a mão na frente, ele não gera sombra. Dr. Paulo temperatura, isso, ele controla. Temperatura local, né? Foco de luz, qualidade de luz, né? Você pode escolher entre luz frias e luz quentes, né? Depende da cirurgia, o que você está operando. Até luminosidade. Né? Luminosidade, tudo. Igual eu te falei, não só a luminosidade, até a temperatura da luz. Nossa, né? A temperatura mesmo, né? A gente fala temperaturas quentes, aquela luz mais marrom, né? A temperatura fria, mais essas luzes mais claras. À luz e ter o controle disso, eu acho isso, é essencial. É o que tem de melhor no mercado hoje também. Então, hoje também é um equipamento que os cirurgiões reclamam, né? Então, a gente está sempre nessa busca de dar um conforto para o cirurgião. É completamente relacionado ao cirurgião mesmo. Sim, né? Porque é foco. Se ele tiver acostumado a algum outro tipo de equipamento, uma, sei lá, luminosidade diferente, imagina. E ali ele está literalmente deixando o cirurgião confortável. Isso mesmo, confortável e vendo o campo mesmo também confortável, né? Com claridade, com qualidade de luz e conforto também. E quem ganha com isso é o paciente, né? O paciente vem, ele vai ser o de melhor para ele. Isso aí. A gente está falando de uma pessoa que tem que realizar uma cirurgia em outra pessoa, né? Sim, então, vamos deixar essa pessoa vendo o que ela quer ver certinho, a temperatura que ela quiser, trazer o melhor equipamento. Isso mesmo, sempre pro melhor. Sensacional, Não. Isso a gente sempre busca, né, Evanildo? A gente sabe que os custos não são fáceis, né? Os momentos, às vezes, do país não está num momento muito fácil. Porém, a gente sempre está em busca, lutando, trabalhando para trazer o de melhor e para não dever para lugar nenhum. A gente conseguir resolver tudo aqui. E assim, o hospital tem vários sócios. O nosso combinado aqui, ninguém tira dinheiro aqui do hospital. Todo recurso que entra no hospital é investido através de equipamentos, oferecendo retorno para o paciente, no caso para a população. Isso é muito bom. Os donos do hospital não fazem retirada aqui no hospital. Nenhuma. É uma comunhão entre todos vocês, um acordo desde o começo. Para fazer a empresa crescer. Então, pensando literalmente que é uma empresa de saúde, né? Isso a gente tem mesmo, que estar evoluindo, hoje, o que trazendo acontece, né? Só para tecnologias. todo mundo entender, né? Hoje, desde quando eu cheguei aqui, desde o começo, né? A gente sempre teve essa opção de não fazer retirada de nada da produção do hospital, né? O hospital sempre foi uma empresa muito difícil de lidar em qualquer lugar. Nossa, com certeza. Qualquer lugar a gente pode ver muito hoje. Delicado em todos os sentidos. Isso, né? Hoje a gente teve aí no começo dos anos 2000 uma queda muito grande dos pequenos hospitais no país, né? Porque é difícil mesmo, os lucros são apertados, os números são bem apertados, as regras são imensas, né? Existem muitas regras. Então hoje, como eu falei desde o começo, a gente procura hoje no interior uma cidade
de 35 mil habitantes, 40 mil habitantes com hospital privado. É muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, né? E com uma infraestrutura que nem Isso, existe um hospital, tem, né? Às vezes, existe um hospital público que funciona, mas é muito difícil você ter um serviço privado que atende só convênios e privado. Muito difícil porque é muito difícil sustentar. E hoje, com essa escolha de a gente não fazer essas retiradas e pensar em sempre investimento, a gente consegue um hospital com mais equipamentos, né, um hospital melhor para o paciente, e a gente tem um local... muito bacana de vocês contarem isso para o público. Isso, e tem isso um é local, muito interessante mesmo. Isso, e tem um local que eu posso trabalhar. Né? Então, assim, eu consigo tirar dinheiro? Sim, porque eu trabalho aqui e o meu serviço é... Acredito que todos têm um salário normal. Na verdade, não é um salário. O que a gente faz? É a produção de cada um. Então, existe a produção de cada médico, de cada profissional, e essa produção é do que você produz. Então, assim, eu produziria isso em qualquer lugar, mas a parte do hospital é sempre do hospital, nunca saiu para pensando em novos investimentos, em pagar bem, nunca atrasar salários, né, ter uma qualidade em relação ao RH também. Não, e a gente está falando hoje em quantos colaboradores juntando. A gente tem que falar um pouco da HVA Clínica também, que é uma quase 50. Quase 50 colaboradores, né? O HVA Clínica está localizado hoje na frente do regional. Isso, para cima um pouquinho ali, e ele é mais voltado à parte clínica mesmo, né? A parte de atendimento, de consultas, um consultório, né? Hoje a gente tem a clínica HVA, a gente saiu do hospital, antes a gente atendia aqui, quando eu cheguei aqui, tinha os consultórios aqui, então a gente foi saindo todo mundo aqui, deixar só a parte clínica, só a parte de emergência, mesmo de atendimento de emergência, e fomos lá para a HVA. Né? Hoje na HVA nós temos 6 salas de atendimento, temos vários especialistas atendendo lá, temos fonoaudiólogo, temos ortopedista, temos pediatra, ginecologista, neurologista, otorrino, psiquiatra, cirurgião plástico, urologista, pediatra, dermatologista, otorrino, doutor Henrique. Abraço aí, Henrique. Abraço. É o fera da otorrinolaringologia. Então, lá na clínica, a gente tem todas essas especialidades, mas muito mais para a parte mesmo de atendimento ambulatorial, que a gente chama, né? Não de emergências. Atendimento agendado, com qualidade, com segurança do paciente, ambiente seguro e também com muito onde conforto. Estão as pessoas que o povo de Água Boa gosta, né? Isso, aí está tudo lá. Nossa equipe está lá, né? Atende melhor na cidade, né? Eu estou lá, né? Temos também temos outros sócios que não estão lá na HVA, né? Temos o Dr. Clóvis, temos o Dr. Guilherme, que é o cardiologista aqui do hospital, né? Que atende na clínica dele, na Climeb, ali na Climab. O Dr. Ailton na clínica do trabalho. Ailton também na clínica do trabalho. Então nós temos outros sócios que não estão na HVA, mas que são pessoas importantíssimas e que têm uma longa história aqui na cidade. Também vão estar presentes no podcast. Sim, com certeza. E falar em clínica, depois nós vamos falar da construção nova que nós estamos fazendo aqui em frente ao hospital, hein? Uma clínica vai atender muito bem a população. E já está meio que ali já tá levantando, né? Sim, já estamos colocando a laje. Eu vi lá, já tinha a parte do esqueleto ali já montou. Isso. Então, essa parte é muito boa. Agora você vai ter que falar mais sobre isso. Fala aí, como é que vai ser o tamanho da estrutura, quantos consultórios, como é que vai ser ali? A construção já tem uns 3 anos, né, doutor? Que nós vemos trabalhando com isso, em aprovação de vigilância, corpo bombeiro. Ali foi um lote que vocês já compraram há algum tempo já, né? Isso, já era um projeto que você já tinha? Isso, antigo. Isso. Vontade de idealizar aqui. Esse lote a gente comprou acho que em 2012, por aí, né? Isso. Bacana, muito tempo. 2013. O primeiro passo já tem quase 10 anos, né? Cara, vocês pensaram muito lá na frente, né? Sim. Isso, aí uns 3 anos para cá a gente decidiu construir. E a construção tem 1.050 metros, vai ter 17 consultórios. 17 consultórios? Isso, Copa, sala administrativa, sala de TI, reuniões. E elevador, andares, né? A sala do podcast, que agora eu vou falar. Vamos montar a sala do podcast lá também, vai ter a área lá do marketing. Na sala de reunião a gente tem que ter um espacinho. Com certeza. E assim, todos os consultórios, recepção, toda a clínica segue os parâmetros da vigilância sanitária. Todo consultório tem banheiro. Não, e parece que todo o processo de construção, desde o começo, ele já tem que ser voltado para uma clínica, para um atendimento. Tudo muito bem com as regras atuais até, que são difíceis, né? Mas a gente vai cumprir todas elas. Nossa, são muitas, né? Todo consultório tem um banheiro, tem a pia para o paciente lavar a mão, caso necessário. O profissional vai ser sala de pequenos procedimentos. Sim.
Tá? Vai ter um ambiente de recepção muito agradável. Brinquedoteca, né? Brinquedoteca, Nossa, que bacana. Com a Cara, isso é qualidade de muito legal. atendimento muito bom. Né? Então, A gente está falando que a gente tem que deixar as crianças, né, de algum jeito sim, interagindo com alguma é, coisa, né? O ambiente hospitalar hoje ele está sempre fugindo, né? Sim, Está precisando sempre ir para um ambiente mais humanizado, menos branco, menos jaleco, né? Então é isso que a gente tem que pensar hoje em dia. Eu acho que o hospital em si ele tem meio que aquele gesso, É, né? aura, né? Aura. Nossa, meu Deus, as pessoas ali têm que falar baixinho. Tem sempre doente. E eu acho que o legal é aqui que a gente está falando na cidade interior, claro, é ter essa proximidade total, né? Que a gente tem uma proximidade não só com as pessoas da nossa cidade, mas também com as cidades vizinhas que acabam nos optando. A gente por causa claro que é por causa de toda essa estrutura, por causa de toda essa proximidade, mas claro que pensando sempre em trazer um lado mais humano, né? Isso mesmo. Que eu acho que o grande foco hoje, a gente pensando em grandes capitais, de grandes centros, eu acho que eles perdem um pouco desse lado humanizado da história, né? São tantos e tantos procedimentos. Sim. E a gente aqui em cidade interior tem esse luxo, acho que esse privilégio, né? Sim. De poder entregar a excelência para todo mundo. E assim, a clínica, a gente, quando decidiu construir a clínica, dos objetivos é o seguinte: a pessoa vem da cidade vizinha, ele chega na clínica, ele resolve a situação dele. Legal. Ele vem, ele quer fazer o exame, quer fazer uma tomografia, quer fazer uma ressonância, quer resolver tudo no mesmo dia. Perfeito. Então, o objetivo nosso é temos rapidez para isso, né? Exato. Tentar fazer isso, né? O mais rápido possível, e também com qualidade, né? Não adianta com certeza, muito rápido, esquecer da qualidade. O objetivo nosso é sempre manter qualidade, né? Então a clínica, eu falo que a gente vai subir o sarrafo de novo na qualidade aí de saúde de Água Boa, né? E então a clínica vai ser uma grande transformação para a saúde de Água Boa. E né? pensando em mais um investimento. E mais investimento, vai chegar mais médicos, mais especialidades, mais resolução, mais qualidade de atendimento, mais conforto, né? E o objetivo nosso é esse. Provavelmente vocês devem ter bastante spoiler aí, mas eu não vou ficar forçando vocês. E a clínica aqui, outra coisa assim, ela está aqui do lado. A gente está com o paciente internado aqui, o acesso é fácil, ou seja, você está assistindo seu paciente e está atendendo o consultório ao mesmo tempo. Não, entre uma consulta e outra, eu vou ver meu paciente aqui no hospital. E aqui a gente está falando de uma capacidade de 19 leitos, lá a gente está falando em 17 consultórios, né? Então, na verdade, só para você entender, ali vai ser um ambiente de atendimento ambulatorial, tá? Não atendimento hospitalar. Tá? É o consultórios mesmo. Consultórios. A gente vai ter pequenos procedimentos, né? Pequenos exames também. A gente está pensando em talvez montar serviço de fisioterapia. Então a gente vai ter uma grande novidade, depois a gente vai falando mais. Não, essas partes dos spoilers aí vai ser uma nova. Eu já entendi que lá é um podcast inteiro novo, né? Isso, vamos falar. A gente vai falar bastante. Vamos falar bastante. Vamos esperar chegar um pouco mais próximo, daí a gente já agenda. E assim, a gente está pensando em tudo, desde atendimento, desde criança, desde os idosos, um ambiente com acessibilidade. Então isso está sendo bem pensado. Tem uma previsão? Mais ou menos para isso? O doutor Evanildo aqui que sabe. Eu sei que eu já olhei para ele, né? Para ele já deve saber, mais ou menos. Mais ou menos. Quando a gente começou, o combinado era 18 meses. Mas a gente sabe que vai atrasar um pouquinho porque está faltando mão de obra. Basicamente, pedreiro. Ou seja, E a gente está falando de uma cidade que está construindo a todo momento, né? Então tem muita. A mão de obra qualificada com certeza já está sendo ocupada, né? Você vai andando nesses Araguaia Park aí ao redor, tem crescendo pra caramba. Eu creio que lá para mais um ano aí a gente está finalizando. Mais um ano? Não, mas aí, falando de um ano para uma estrutura dessa é pouco tempo, né? Demais, a gente está falando de uma estrutura muito grande. Montando a laje, bateu a laje, participou do ambiente superior e equipes diferentes. Um vai fazer reboco, outro vai fazer determinadas coisas. Então vai dar uma agilizada até no processo, né? Quando for passar a primeira etapa, aí facilita, porque demais. Facilita o tipo de manobras, né? Demais. E a fase de acabamento ele sempre demora um pouquinho mais, né? Enrolado então um pouquinho, vai acabando enrolando, mas eu tenho certeza que é um projeto que vai trazer bastante benefício, eu acho que para o hospital, para Água Boa, para a nossa região, né? E a gente está falando de uma região aqui que até há 30, 40 anos... Água Boa tem 48 anos, se eu não me engano, né? Eu conversei já com algumas pessoas que são... como é que fala? Fundadoras, né, da cidade, e essas pessoas elas sempre falam, cara, 30, 40 anos atrás a gente passava ali no Rio das Mortes, era do jeito que dava, e era estrada de chão, e era não sei o quê. É gratificante, mas você tem uma pessoa que fala, você chegou aqui quando? Eu falo, eu vim na colonização. Então. Bom, mas eu já tenho isso tudo aqui, já não precisa eu ir em Goiânia, Cuiabá para fazer esse procedimento. Não precisa de nada, né? Você vai, você coloca, faz os exames, no caso,
Eu faço os exames, coloco um aparelho auditivo do cara, o cara volta pra Nossa, casa, o cara ouvindo. feliz demais, né? Ele já tinha esperança que não ia voltar a socializar com a família de novo. Cara, que gratificante deve ser, né? Porque o cara literalmente ele passa pelo processo, consegue voltar a ouvir, né? Que aí falando de família e tudo mais, e, cara, isso é E a sensacional família demais. é o bem maior que a gente Com tem, certeza, né? Hoje. E você tratar a pessoa perto da família dele, fazer isso integra. A gente. Socializar entre a família. Eu acho que a saúde de Água Boa conseguiu mudar bem isso aí, né? Esse negócio de pessoal querer ir para fora. Hoje o paciente, em grandes momentos, assim, ele escolhe ficar em Água Boa. Isso é bom porque a gente está perto de casa, né? Isso, ele sabe que vai ser bem tratado, ele sabe que vai ser bem assistido. Aqui é uma cidade meio que todo mundo meio que se conhece. Isso, que se conhece. Então, a gente tem que valorizar também o profissional que está aqui, quem está investindo aqui, né? Então, acho que isso é bem importante também. Nossa, bacana demais. Meu Deus. Já falamos um pouquinho da parte da estrutural. Sim. Falamos bastante coisa de investimento. A gente fez a colinha que a gente nem usou, né? Na verdade. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Nós fizemos um investimento aqui do eletroencefalograma. Sim. Top de linha, que inclusive faz um mapeamento cerebral das pessoas. Quem usa ele muito é o neuro. Inclusive é o neuro da gente aqui que faz ele mesmo, além de fazer o atendimento da pessoa, ele lauda o exame. Ou seja, a precisão no resultado eu fiz maior. A gente tinha pegado esse conteúdo e ele é sensacional, né? É um equipamento que não é todo mundo que tem. Um equipamento que ele tem um certo valor agregado, mas não é um equipamento tão caro assim. Que acho, e literalmente ele traz um conforto ainda. É um cuidado, acho que nem conforto, acho que um cuidado a mais. Isso, né? diagnóstico a mais também. Com Esse certeza. dia eu estava conversando com uma paciente, ela falou assim, eu tinha uma filha especial, e aí o neuro pediu para ela em Goiânia o mapeamento cerebral. Ela conseguiu fazer lá no Rio Grande. Aí, Você vê. Não tem muito tempo, não. Ela falou, eu fui conseguir lá e no Rio Grande. E em Água Boa a gente tem. Tem. No Hospital Vale do Araguaia, né? Eu acho que essa parte é mais importante pra gente aqui. Falamos em planos de expansão, eu acho que essa foi uma parte mais importante aqui. Que a gente fez, Falamos nesses novos investimentos, que a gente está falando de grandes investimentos, né? Que trazem, além de conforto para o paciente, mas também conforto para os nossos queridos cirurgiões médicos, né? Que estão aí presentes, abraçando a causa e trazendo toda essa tecnologia, essa atualização, né, para Água Boa. E eu quero, só para a gente resumir esse finalzinho, a gente tinha separado até uma perguntinha um pouco melhor aqui. Beleza. Essa parte aqui, ó. O hospital promove programas de educação e treinamento para os seus profissionais de saúde, visando atualizações constantes na excelência e na prestação de serviço. Vocês capacitam os seus profissionais? Sim. Eu acho que tem. Isso é uma coisa que ela tem que ter um certo cuidado, porque a gente está falando de atendimento. E claro que vai haver reclamações, e a gente tem que pensar em sempre ouvir essas críticas e melhorar, né? Assim, além, por exemplo, os médicos, quase todos são especialistas. Eu, no caso, sou fonoaudiólogo, especialista em audição. Dr. Paulo é médico ortopedista. Perfeito. Sempre fazendo cursos de melhoramento, congresso, tudo que vai saindo de novo no mercado. Agora, com os nossos funcionários, assim, tem a formação continuada. Com a equipe, com a enfermagem, que é uma equipe grande, e basicamente com a recepção. Tem a formação continuada e, quando necessário, a gente contrata alguém para dar o curso. Hoje favorece muito essa questão de ser online, né? Ajuda bastante. Curso de atendimento, curso de padronização das coisas. Exato. Isso é muito importante, porque atendimento é algo que sempre vai ter alguém reclamando, e a gente, acredito que a gente é tão transparente, que a gente quer que essas pessoas reclamem, que a gente quer evoluir, né? Quer conseguir... Sim, a gente fica feliz quando a pessoa, por exemplo, veio no hospital, aí ele, por algum motivo, ele não gostou de alguma coisa. Ele tem que chegar na administração, chegar, amigo, exatamente. Está acontecendo isso, porque tem que ser resolvido. Com certeza. Eu, como diretor, Dr. Kleber, Maria Helena, qualquer uma das pessoas que trabalha aqui, relata para a gente corre atrás para resolver. Toda dificuldade ou o paciente tem para ser atendido, ou entre outros, ele tem a liberdade de chegar na gente, na parte administrativa, para a gente resolver. Eu tenho certeza que vocês querem ouvir, a gente quer ouvir, né, para fazer com que... Exato. Corrigir, né, para a gente trazer soluções. A gente está falando aqui de tecnologias de ponta, a gente está falando de atendimento, está falando de especialistas capacitados, excelência em todos os formatos, cuidados além do que os hospitais têm, e a gente tem que pensar, claro, no atendimento, né, naquela pessoa que chega, que está sofrendo, que está tendo um desconforto, ela quer resolver o problema dela.
E a gente tem que pensar, claro que a gente quer ouvir para trazer soluções. Sim, a busca da melhoria é constante, né? A gente nunca vai ser... eu falo que a busca de melhorar é todo dia. É todo dia, né? com certeza. Não tem como, a gente pode melhorar um pouquinho todo dia, né? Mas o hospital está em busca disso. Né? Hoje a tomografia, o centro cirúrgico, né? Os exames, são os exames de ponta, não deve para qualquer lugar, nenhum lugar. Hoje nós temos uma equipe de radiologista que dá os laudos da tomografia, do raio-x, da densitometria, da mamografia. Hoje nós temos a STAR, que é a maior rede de radiologistas do Brasil. Nossa, né? É a que faz do Einstein, é a que faz da Beneficência Portuguesa. São médicos com subespecialidades. Esses são grandes hospitais, são né? grandes hospitais. De então, São Paulo, se não me engano. Maior, melhor. Acho que maior. Hoje a STAR está com a gente só. Hoje a gente tem um contrato de exclusividade com a STAR, né? Cara, Então, pela nossa região. Pela nossa região. Então, Bacana. hoje só nós temos a STAR como médicos radiologistas que dão laudo, só nós. As tomografias aqui da região, só nós contamos com esses especialistas que são subespecialistas, né? Então, hoje a gente faz uma tomografia de crânio, não é um radiologista simples que faz o laudo. É o radiologista que fez 6 anos de medicina, 3 de radiologia e mais 2 de subespecialidade de neuroradiologia. Nossa, alguém então, muito cara, capacitado. Muito especializado ali, né? Então hoje a gente não tem mais laudos de médicos generalistas, né? A gente tem laudos apenas de médicos com subespecialidade. Subespecialidade em crânio, subespecialidade em músculo-esquelética, subespecialidade em abdômen, em que chama medicina interna, né? Então hoje a gente consegue laudos com rapidez, em até 3 horas a gente tem um laudo feito por um médico radiologista, até antes, né, as meninas sabem disso, 20 minutos, 2 horas, 40 minutos. Não pode passar de 3 horas. Não pode passar de 3 não horas. Pode passar de 3 horas, que então nós liga lá. Entendeu? Então, a gente consegue laudos E não rápidos, passa, hein? Não passa de 3 horas. Sempre certinho. Temos um suporte muito grande, que isso as empresas de radiologias nunca dão, então temos um grupo onde a gente tem um controle de qualidade, controle de horário, controle dos exames. Qualquer exame que dá errado, a STAR manda refazer. Nossa, bacana. A gente não tem esse negócio de pegar um exame mais ou menos. Se o radiologista lá fala 100% em tudo. se o radiologista lá fala que não tá bom, a gente repete o exame até ele achar uma posição melhor. A gente tem a STAR, tem um grande controle de qualidade, então sempre tem uma revisão de laudo antes de entregar. Então, hoje, passa provavelmente por 1, 2 especialistas. Por 2, a gente às vezes Bacana. quando tem algum errinho, a STAR já identifica, já manda um laudo novamente, já informa todo mundo pelo grupo. Então hoje essa parte de radiologia, de exames complementares, a gente uma tá parte muito presente praticamente Muito em todas bem as... servido. E assim, por exemplo, o paciente faz acompanhamento de determinada área. E aí tem o comparativo. Ou Isso. seja, A gente tem os exames comparativos, né? Isso. Ele olha o primeiro exame e chega ao último. Isso. Então, Caramba. parecer. O especialista. Literalmente comparando ali porque um a gente com o outro guarda e esses vendo, exames, entendendo, né? pior. Hoje a gente tem uma regra e tem uma regra da Anvisa. Bom que dá pra entender uma também. padronização, Isso. né? A gente tem uma regra da Anvisa que a gente precisa guardar esses exames por 5 anos. Né? Então hoje a gente guarda esses exames na nuvem. Existe uma empresa que chama MedCloud, que é uma empresa que controla isso. Então quando o paciente vai, eu fiz o exame lá há 3 anos atrás e vou agora fazer um novo exame, a STAR mesmo busca esse exame, então as meninas do hospital mandam para o radiologista, ele pode comparar, né? Porque ele compara o exame anterior com esse exame de agora e fazer uma análise. Isso ajuda nós médicos a conduzir o paciente e também o paciente, pensando na ver se ele recuperação. melhorou, se ele não, como que ele está. E como foi o processo, né? Hoje a STAR é uma empresa que não pega todo o serviço, ela pega serviço onde tem esse controle de qualidade. Onde demonstra excelência, Onde né? demonstra excelência. São médicos que dão, como eu falei, laudos nos melhores hospitais do Brasil e a gente não fica sem laudo, né? Hoje, então, a gente tem uma equipe 24 horas que faz laudo a hora que a gente precisa. Nossa, estou impressionado com vocês, meu Deus. Bem legal, bem legal. Não sabia de tudo isso, gente. a gente Não sabia. isso não se fala, isso é muito Isso é difícil, muito bacana, né? Tudo isso, né? todo mundo saber. Pra gente torna uma coisa muito comum, né? Ter esse Não, equipamento, sim. ter esse serviço, a gente acaba não valorizando Pensando muito, talvez né? até numa... vou deixar aqui mais fácil, vou resolver aqui assim. Mas quando hoje, a gente vai... como eu já falei para alguns amigos, como eu já falei para alguns médicos no grupo, hoje eu não troco o meu centro cirúrgico do Hospital Vale do Araguaia por nenhum centro cirúrgico de Goiânia Nossa, ou de demais. Cuiabá. Eu não troco de forma alguma. Muito massa mesmo. Aí os nossos apartamentos. O cara pode trazer o acompanhante, Não, a poltrona eu vi vira uma novo cama, lá. Então... tem o travesseiro, ou seja,
O cara vai estar ali com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai. E confortável, tranquilo, né? Vai ter uma noite sossegada. Isso. E claro que a gente mantém um ambiente bem controlado, né? O pessoal que está aqui à noite consegue suprir todas as necessidades de quem está aí alojando, né? Passando internado. Tem né? uma parte de nutrição muito boa, né? A gente não falou sobre isso, né? Nossa, é importante também. Isso. Todos os cuidados do começo do dia ao final do dia. Isso. É todo ambiente. E é controlado por cada um dos médicos para cada paciente em específico. Existem vários tipos de dieta, né, Vanessa? Exatamente. A dieta do paciente é dele. E seguida à risca. Isso, seguida à risca. É feita para ele. Para isso. Caramba, cada dieta. Paciente com a pressão alta, um tipo de dieta. Ela chega, olha quem está internado, conversa com o médico, a prescrição do médico, aí que ela vai fazer a dieta em cima disso. Nossa, com cuidado total. Sim, meu perfeito. Deus. Ainda sorri, ainda o paciente. Acha bom, né? Bom demais. Cara, sensacional esse bate-papo com vocês. Bom, né? Eu acho que legal. se deixasse a gente ficava aqui por mais umas 10 horas. A gente tá meio nervoso no primeiro aí, mas acho que tá indo bem. Não, mas eu acho que a gente conseguiu... Conversa espontânea, né? Não, claro, não. E eu fiz isso aqui, né? Pensando um pouquinho de que a gente nem usou, então estamos bem, né? Então estamos bem. Usamos para uma ou duas perguntas, mas estamos bem. Cara, agradecer demais vocês dois. Eu acho que duas pessoas que têm suma importância, né? Presentes no hospital, acho que diariamente. Pessoas que você mesmo estava atendendo, né? Sim, antes de vir para cá, né? Correndo pra cá. Chegou alguns minutinhos após, mas mesmo assim a gente estava no processo de arrumar as câmeras aqui. Peço perdão até ao nosso público, a gente ter atrasado para começar. Não foi culpa do Dr. Paulo, tá? A gente estava terminando de arrumar as coisas. Mas espero que os próximos a gente consiga tentar trazer esse horário um pouco mais certinho para vocês. E eu acho que o grande objetivo aqui é a conteúdo, né? A troca de ideias, a gente mostrar para o público que a gente não precisa esconder nada de ninguém. Todas as informações que a gente discutiu aqui, elas estão presentes. A gente tem a Poliana aqui, que faz parte do atendimento do hospital. Ela acho que atenderia com o maior prazer do mundo quem quiser vir aqui tirar a prova dessas informações. E eu acho que a chave disso aqui, né, doutor Ivanildo, é a gente fazer mais disso, né? Juntar mais conteúdos, né? E tentar trazer sempre a transparência, eu acho que em tudo, que eu acho que é o mais importante, falando em pessoas e falando em saúde, né? Isso mesmo. Assim, quero agradecer assim todos os colaboradores do hospital, a recepção, o pessoal do faturamento, a enfermagem, os médicos, o financeiro, as meninas da limpeza, a farmácia, todo mundo que trabalha, presta serviço aqui com muito amor e carinho. Obrigado vocês, viu, pessoal? E continua Estando sempre aqui com a gente, né? Isso, estando aqui com a gente, Estando ajudando a feliz, gente a trabalhando tocar, com a porque gente, a né? equipe Claro. é todos, na chegada e na saída do paciente, passa todo mundo atende E o a gente paciente. pode ter melhores equipamentos do mundo, né? Se não tiver pessoas boas, capacitadas, desde o momento que entra até o momento que sair, eu acho que essa é a grande chave do Hospital Vale do Araguaia. Formado por pessoas, né, cara? Exatamente. Não são formados por equipamentos, nem por... Isso, até assim, a pessoa Formado por pessoas. tá passando mal, na hora que o cara tá passando mal, ele quer sarar, ele quer melhorar. Tá sentindo dor, vem aqui no hospital, conversa com o administrativo, conversa com a enfermagem, com o médico, resolve a situação. Vou fazer algumas perguntas de um leigo, né? Hoje, vocês sabem quais são os convênios que nós atendemos aqui no hospital? Só para a gente passar um pouquinho para o público. Me ajuda, doutor Paulo. Então, Vocês não lembrar, não tem problema. A gente possa... Vale Mais Saúde, Vale Mais Saúde. Unimed, Unimed Cassi. é muito importante. o Vale Mais, né, nós falamos. particular, né? Particular. 3, 4 particular. E tem mais outros assim. Sul América voltou, entendeu? Não sei se Não, voltou não. Sul América não. Bacana. São 4 convênios, mas a gente está falando de um convênio que é o Vale Mais Saúde, que está presente, que é uma boa, e o Unimed, que está presente. O Vale Mais é um parceirão nosso. Ele, na realidade, assim, ele fez a parceria com a gente, né? Que é um cartão que ele manda os desconto, né? Isso. É um cartão de desconto, a pessoa paga a mensalidade, né, mensal, e tem um desconto aqui nos serviços aqui do hospital. Ah, Isso. bacana. Isso, então É um particular. Ou seja, ele vai Particular, pagar literalmente, menos. Ele paga o mesmo do particular, só Isso, com na desconto, verdade, né? é como se fosse um programa de fidelidade, né? Ah, então, bacana. isso, ele paga uma taxazinha por mês pro cartão e ele tem descontos em toda a rede do Hospital Vale do Araguaia e também no Isso Isso, pode aí- ser todas aí as as especialidades que for especialidades. necessário. E também planos familiares, eu e Tem meu planos filho, eu e minha familiares, esposa. planos individuais, Sim. planos Bacana. também empresariais. É um né? parceirão do Planos hospital. empresariais importantes. A gente tem Sim, grandes volumes importante. de grandes empresas aqui em Água Boa, né? Tá, então é um grande parceiro nosso aí.
Tá? Então, Lucas, agradecer a você, sua equipe. Não, obrigado, achei bem legal, bem interessante a experiência. Todos os equipamentos foram pensados em vocês, tá? Isso aí. A gente tá aí, a gente até cancelou acho que umas 2 vezes porque tava faltando um microfone, um trem outro chegar, mas não, parabéns. no final a gente pensa obrigado tudo também certo. pela parceria de sempre aí. É muito bom mesmo. Desculpar também qualquer coisa, qualquer palavras erradas aqui, o português, porque a gente tá meio nervoso, mas Trava a língua. Mas a gente vai melhorando com o tempo. A gente vai No melhorando. próximo a gente vai trazer um petisquinho, Isso, vamos, às vezes faltou isso aí mesmo, verdade. Mas Obrigado novamente à demais. audiência aí também, viu? Obrigado, Dr. Dr. Paulo. Prazer enorme, tá? Muito obrigado, doutor Evanildo. Obrigado, Lucas. Obrigado, Dr. Paulo. Prazer todo Vocês são incríveis. Espero que a gente faça Esse é o mais. cara, é o ortopedista. Ele é. Obrigado. Tá presente demais nas redes sociais, eu acompanho bastante, tá?